Agora eu vou passar para vocês como o ar-condicionado pensa. Isso mesmo, o ar-condicionado, ele pensa. Como assim, Davidson? Ele pensa. O ar-condicionado tem uma placa eletrônica, que essa placa eletrônica tem toda uma programação. E essa programação, basicamente, ela é padrão em todos os aparelhos de ar-condicionado, com exceção dos inverter. Mas, de forma geral, elas têm a mesma programação, a mesma lógica de funcionamento. Como que funciona essa lógica de funcionamento? A placa-mãe, a placa principal, o que tem dentro do ar-condicionado? Ele tem a placa-mãe, que é a placa principal, ligada a uma placa receptora. Essas são as duas placas eletrônicas que tem dentro do ar-condicionado split. Uma placa receptora, que recebe o sinal, e a placa-mãe, que faz todo, vamos dizer que ela é o cérebro do ar-condicionado, faz toda a lógica e manda as funções. Manda ligar esse motor, manda ligar esse compressor, manda desligar, liga a ventilação. Ela faz todas as funções, ela que comanda tudo. E essa placa-mãe, ela tem toda uma lógica de funcionamento. Como que funciona a lógica de funcionamento? Eu vou explicar para vocês. Primeiramente, a gente pega o controle do ar-condicionado, ele emite um sinal infravermelho. Isso mesmo, um sinal infravermelho. Você não consegue ver esse sinal, mas você consegue verificar esse sinal até de uma forma que a gente ensina a fazer manutenção. Como que você sabe se o controle remoto está funcionando? Você pega a câmera do seu celular, coloca na frente do controle, a câmera na frente do laser, que vai aparecer na tela para você, e você clica no controle. Clica no controle, clica nos botões que você vai ver a luzinha acender. Essa luz ela vai acender. Porém, só a câmera do celular consegue captar esse sinal infravermelho. Por isso que a gente aperta e não vê nada, mas no celular você consegue ver. Assim você vai conseguir identificar se o controle está funcionando ou não. Se esse controle está mandando um sinal para a placa receptora. Então ele funciona da seguinte lógica. Você apertou o comando do ar-condicionado no controle, mandou ligar. Ele vai mandar um sinal infravermelho para a placa receptora. Quando a placa receptora receber esse sinal, ela vai dar um bip, ela vai emitir um alarme sonoro, dizendo, ok, recebi, informando que recebeu esse sinal. Dali, ela vai mandar todo um comando para a placa-mãe. Ela vai dizer, ligar o aparelho. O que ela entende na programação dela, a lógica dela de ligar o aparelho? É fazer um check-up geral em todo o funcionamento do aparelho de ar-condicionado. Então, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai mandar ligar, abrir os flaps, que são essa parte aqui. Ela vai abrir os flaps, vai fechar os flaps e vai manter ele aberto. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma verificação se os flaps estão funcionando. Estão funcionando? Estão abrindo, fechando? Estão abrindo, fechando. Ok. Depois, ela vai passar para uma outra etapa. Qual que é? O motor ventilador siroco. Ela vai ligar a ventilação na velocidade baixa, média e alta. Tem fabricantes que ela começa na velocidade alta, média e baixa, para na baixa. Isso depende de fabricante para fabricante, mas geralmente ela começa a gradativamente mudar a ventilação. Ela vai testar toda a ventilação, as velocidades de ventilação do motor ventilador. Então ela mandou o sinal, o motor ventilador ligou, velocidade baixa, média, alta, ok, está funcionando. O que ela vai fazer agora? Ela vai fazer a leitura dos sensores. Ela tem dois sensores de temperatura no evaporador. Um sensor que ele vai pegar a temperatura ambiente, um sensor eletrônico. Esse, ele é preto, ele parece, o pessoal chama de cabeça de fósforo. Ele é todo envernizadinho, ele é preto. Esse sensor ele vai pegar, ler a temperatura ambiente. Um exemplo, você colocou ali 23 graus no seu ar-condicionado. Esse sensor vai fazer a leitura desses 23 graus. Quando chegar a 23 graus nesse sensor, ele vai entender que atingiu a temperatura que você pediu no controle. Então ele vai fazer a leitura desse sensor de temperatura do ambiente e vai fazer a leitura do sensor do evaporador. É um outro sensor que ele tem um encapsulamento todo de metal, geralmente ele é de cobre, que fica em contato com a tubulação de cobre do ar-condicionado. Para quê? Ele vai fazer a leitura de temperatura da evaporação, do gás, vamos dizer assim. Então ela vai fazer o quê? Ela ligou, abriu os flaps, fechou, manteve aberto, ligou a ventilação, média, alta, baixa e vai fazer a leitura de temperatura dos dois sensores. Os dois sensores têm que estar com a mesma temperatura. Por quê? A máquina está desligada? Está tudo desligado, então os dois têm que dar a mesma temperatura. Os dois sensores estão com a mesma temperatura, aí ela manda um sinal
para a unidade condensadora, onde ela vai mandar o sinal ligando o compressor, que vai começar a fazer o frio. Um exemplo, uma máquina quente e fria. Ela vai mandar o sinal para ligar o compressor, que vai ligar o compressor e o ventilador condensador junto. Começou a fazer refrigeração, o que vai acontecer? Esse sensor que fica em contato com a evaporadora, ele vai começar a ter uma temperatura mais baixa, porque o gás vai começar a circular, ele vai começar a gelar, então ela vai começar a fazer uma leitura de temperatura bem mais baixa e vai ter um diferencial de temperatura entre os dois sensores. Então a máquina deu esse diferencial, tá ok? Aí ela starta a máquina e deixa a máquina livre para ela trabalhar até a temperatura do controle que você determinou. Um exemplo, a cliente diz, te liga para você verificar o ar. O meu ar-condicionado ele não está funcionando, e você vai e liga o ar-condicionado. O que ele vai fazer? Ele vai emitir um sinal, bip, recebeu o sinal. Ele vai abrir as alertas, legal, começou a ventilar, ventilou, ligou a ventilação alta, média, baixa, estabilizou, de repente ela se pisca toda. Onde está o problema? Os sensores. Como é que eu sei? Porque quando chegou no momento de fazer a verificação dos sensores, ela identificou um erro. Então você pode verificar, medir a resistência dos sensores, você vai medir a temperatura dos sensores. Se você não sabe ainda, nós vamos passar uma aula sobre amperímetros, sobre a ferramenta que você utiliza para poder medir os sensores. E ali nós vamos ensinar você a medir sensor nessa aula. É mais um pouquinho adiante. Então você vai fazer a medição e vai verificar, você vai constatar que um sensor daquele está avariado. Ou você ligou, apertou o controle, não fez barulho nenhum. O que está acontecendo? Você vai chegar e vai ligar no botão automático. Na máquina, todo aparelho de ar-condicionado, quando você abre a tampa, ele tem aqui um botão de automático. Geralmente fica aqui no lado aqui da parte do comando dele. Que é o que? Você vai ligar, vai apertar e você vai ligar ele na última função que ele foi acionada. Então, se ele estava na refrigeração a 22 graus, ele vai ligar a 22 graus. Então, você vai ligar aqui. A máquina ligou, beleza? E você vai fazer a verificação. Aí, Davidson, mas não está ligando pela placa. Você vai pegar o seu celular e vai medir se está acendendo a luzinha aqui do controle, se está acendendo pelo teu celular, se está mandando o sinal infravermelho. Está mandando o sinal infravermelho aqui, mas não está recebendo aqui, então a placa receptora pode estar com problema. Ou você vai verificar e não está mandando o sinal. A placa está boa, o problema está no controle remoto. Então esse comando é caso você perca o controle e dê um problema na placa receptora, você consegue acionar o ar-condicionado diretamente na máquina, na estrutura da máquina. Então o ar-condicionado, todos os aparelhos, eles têm uma lógica de funcionamento. Ele trabalha dessa forma. Ele manda o sinal do controle, o sinal via infravermelho, que a placa receptora vai receber esse sinal e vai mandar um comando para a placa-mãe. A placa-mãe ela vai seguir um protocolo de verificação. Ela vai o quê? Vai, primeira coisa, testar os flaps, depois testar a ventilação, calibrar os sensores e ligar a refrigeração. Ligou a refrigeração, ela vai começar o que? A monitorar a temperatura dos sensores. Os sensores estão à mesma temperatura, não alteraram, ela dispara um alarme. Problema na unidade condensadora. Pode ser teu compressor que está avariado, pode ser a máquina que está sem gás, ela vai disparar um alarme. Começou a baixar a temperatura no sensor do evaporador normal, ela vai o quê? Ela vai continuar funcionando e não vai disparar nenhum alarme. Ela tem toda essa verificação, tem aparelhos que fazem em segundos, é muito rápido. Tem aparelhos de fabricantes que quando você liga ela no controle, ela chega a levar de 1 a 5 minutos para ligar. Então, instalei a máquina do cliente, liguei, ela não está ligando, demora. Fica tranquilo, ela pode levar até 5 minutos para ligar, para fazer toda essa verificação. Levou 10 minutos e não ligou, tem problema na máquina. Não ligou o compressor no caso, não mandou sinal para o compressor, tem problema na máquina. Então, essa programação é usada praticamente universalmente em todos os aparelhos de ar-condicionado split, utiliza essa programação. Vamos ver como é que ela funciona? Vou mandar meu sinal, vamos ver ela em ação. Deixa eu arrumar aqui certinho, ok? Vou ligar, ligou, 24 graus. Ela está abrindo os flaps, já ligou a ventilação, essa aqui ela pensa rápido e já está medindo, passou para a ventilação baixa, começou na ventilação alta, agora está calibrando os sensores. Está calibrando os sensores, a ventilação está ligada, ela está fazendo o que? Calibrando os sensores. Os sensores calibraram, ela mandou ligar a unidade condensadora.
agora a refrigeração está começando a circular, começando a funcionar a refrigeração, e o outro sensor já começou a fazer a leitura e começou a baixar a temperatura. Então, quando dá aquele diferencial, ela já vai liberar a máquina vamos botar, do momento teste, ela vai ficar ali 2 minutos, 5 minutos, depende do fabricante, testando, fazendo a verificação se vai dar algum problema, se os sensores estão ok. A hora que entrou naquele diferencial entre os dois sensores, ela libera a máquina desse start, vamos dizer, entendeu? É assim que o ar-condicionado pensa, é assim que o ar-condicionado funciona, é assim que você consegue fugir dos chamados código de erro. Você já viu, tem refrigerista que vai para o cliente, tem que levar um monte de apostila, peraí, que máquina que é esse, que fabricante que é esse, que erro que é esse, a luz pisca 3 vezes, pisca tal, o que é isso, eu não sei, que código é. Isso que ela está fazendo, ela vai estar conversando com você. Você não precisa decorar os códigos de erros ou andar com um monte de apostila com um código de erro, pois se você entender como o ar-condicionado pensa, como ele funciona, você vai fugir disso. Você não vai precisar de lista de código de erro, porque todo ar-condicionado ele conversa com você. Então, quando você ligar ele, ele vai estar falando: opa, recebi o sinal, ó, tô abrindo a minha alerta, ó, tô ligando o meu ventilador, ó, tô calibrando os sensores, vou ligar meu compressor, ó, tô refrigerando. Ou ele vai chegar e vai dizer: opa, tudo bem, recebi o sinal, ó, abri a minha alerta, estou com problema no ventilador, não estou conseguindo fazer meu ventilador funcionar, e dispara um código de erro. Você vai ver, pode ser um capacitor no motor do ventilador avariado, pode ser as buchas trancadas, pode ser vários problemas, que depois nós vamos passar para vocês quais são os problemas que você consegue identificar e resolver no motor evaporador dessa máquina aqui, dos aparelhos split convencional. Ok, pessoal?